Secretária, a gente teve a informação no programa que em uma escola em específico, na Lindolfo, né, a coordenadora disse que faz vários atendimentos por dia de crianças que se automutilam devido ao bullying. A Secretaria tem conhecimento desses casos e de outras escolas que também passam pela mesma situação? Bom, nós temos conhecimento, a automutilação hoje, infelizmente, ela é presente no cotidiano escolar, é muitas vezes causada pelo bullying, mas também pela depressão juvenil e outras situações. E a orientação da Secretaria, enquanto a isso, é sempre o quê? Buscar a afirmação dessa situação para a família precisa estar consciente de que seu filho está praticando, né? Porque muitas das vezes isso vai ocorrer em locais ermos, né? Então as crianças, elas precisam, a família precisa estar sabendo da informação e buscar atendimento psicológico. Então, qual é o papel da Secretaria? Fazer parcerias com as universidades locais, onde nós temos vários os cursos de psicologia, e tem as clínicas de uma forma bem acessível para as famílias, uma vez que na Secretaria de Educação o público é um público mais carente em termos de recursos financeiros, e usuários do sistema SUS, que também dificultam um pouquinho, porque a lista para espera de psicólogos não é pequena. Então, a gente tem parcerias com as universidades e vem fazendo um projeto maravilhoso nessas clínicas psicológicas, onde trabalha o emocional. Uma vez que a questão da automutilação, do bullying, da depressão, ela é uma questão emocional e a criança precisa ser tratada. E às vezes nem só a criança. Às vezes é uma relação familiar ou às vezes uma relação adulto na escola ou colegas da escola. E essas clínicas, elas vêm fazendo um trabalho maravilhoso em relação a isso e têm dado bastante sucesso. Existe um número, algum balanço ou uma média desses casos que acontecem aqui em Sinop? Nós nunca contabilizamos, mas sabemos que é presente, né? Entendemos que mais de 30 casos de crianças que se automutilam frequentemente, porque tem aquela automutilação que ela é ocasional e esporádica. Fiz uma vez, parei, né? Mas tem aquelas crianças que isso já se tornou um hábito para elas, já é uma válvula de escape muito forte e que elas vão levar isso por mais tempo e que se esse hábito também perdurar por bastante tempo, ele se torna mais difícil de ser, né, finalizado. Então, a gente tem, eu acredito que mais de 30 crianças, né, adolescentes sofrem com esse mal. E como que a Secretaria aborda esse tema em relação aos professores fazer a identificação desses casos dentro de sala de aula? É sempre importante nas formações continuadas da escola, nas formações da Secretaria, nós tocarmos no assunto de que nós precisamos estar afetivamente envolvido com nossos alunos. E quando a gente percebe que o professor está ali, realmente afetivamente envolvido, ou seja, ele gosta daquela criança, ele gosta de ser professor, ele gosta de estar no ambiente escolar, ele não se preocupa só com o pedagógico, que é o que aquela criança aprendeu ou não aprendeu, mas ele observa o aluno, ele começa a conhecer aquela criança, e a criança sempre dá indícios, sempre. A criança, ela se transforma, ela muda, é facilmente observável por quem tem contato diariamente com aquela criança, e o professor tem contato diariamente, de como aquela criança, ela se transformou. Ela mudou, ou ela ficou muito quieta, ou ela ficou muito agressiva, ou ela está se escondendo atrás de moletons, né, blusas de capuz, ou está usando pulseiras que ela não usava. Tudo isso é uma forma de esconder, né? E a professora precisa dessa ligação de chamar, se não o professor, o coordenador ou o diretor, chamar esta criança e conversar. Sempre a chave de tudo é o diálogo. Essa criança vai contar. Não, às vezes não na primeira vez. E você também não pergunta, você se automutila? Não é essa a pergunta. A pergunta é, está acontecendo alguma coisa? Eu estou aqui para te ajudar. Porque se eu estou ali para ajudar, aquela criança vai entender que eu não estou ali para julgá-la. Porque não é esse o nosso papel, dizer se ela está certa ou se ela está errada. E sim orientá-la de que tudo aquilo que ela está fazendo, toda ação tem uma reação. Né? Tem uma consequência para a vida dela e que isso não está ajudando. Isso está atrapalhando, está criando mais um problema ao invés de resolver. Então é sempre importante, a gente orienta nossos professores, orienta nossos gestores a sempre trabalhar a afetividade, que aquele diretor, professor, coordenador, a equipe inteira da escola, ela esteja ali realmente amando aquela causa e que ela vai observar. Ela observando, obviamente, ela vai ter percebendo, a forma é, orienta a família, e encaminha para o psicólogo, porque ele é o profissional mais adequado para poder fazer esse atendimento. A secretária comentou que a escola não disponibiliza de um psicólogo específico para cada unidade, mas essas parcerias que fazem esse trabalho, então. Isso, nós não temos, até por conta do nosso plano de cargos e carreiras, não permite
né? A questão do psicólogo não existe ali, e também pela própria lei que gerencia os recursos da educação, não é proibido gastar nada com saúde, e psicólogo é saúde, né? Então a gente não pode ter no nosso quadro de funcionários, em termos pagos pela Secretaria de Educação, não pode ter esse profissional. Mas nós temos parcerias que vêm dando muito certo, principalmente quando o quesito é emocional. Volto a frisar o emocional, por quê? Porque às vezes são causas mais simples de serem tratadas, né? A família tem que estar disposta, né? Porque sempre tem um envolvimento e não é uma linha só de uma pessoa. Aconteceu com mais de uma pessoa naquela família. É um conflito mal resolvido. Isso a gente vem tendo bastante sucesso com as parcerias com as universidades. Como que a Secretaria vê de onde que surge, né, essa agressividade, entre aspas, a iniciação desse bullying, que não necessariamente ele começa na escola, né? Ele na verdade se desenvolve ali, mas a criança começa a se automutilar em casa, ele pede um respaldo da família, às vezes não consegue isso. Como que é essa avaliação? Bom, a gente sempre percebe o seguinte: às vezes as relações elas vão acontecer na escola. A maioria das relações é lá na escola que a gente vai amar pela primeira vez e vai odiar pela primeira vez, né? Então é na escola as relações pessoais. Obviamente os conflitos se darão lá também. A criança, quando ela é agredida, e o bullying é uma forma de agressão, né, velada, mas de uma forma muito mais sensível, digamos assim, mas ela é uma agressão. A criança ela não vai se reportar à escola no primeiro momento, até porque ela foi agredida. Qual é a questão? Você é agredida, você acua, você fica quieto. E quando ela chega em casa, ela vai estar diferente, né? Geralmente ela conta para alguém em casa. O que a gente sempre vê? Quando a família não dá o respaldo, a criança volta para a escola querendo resolver, né? Ou ela se torna um agressor, ou ela se torna uma pessoa muito quieta, mas ela se transforma. Então, o que a gente sempre pede? Para que os pais, quando eles recebam uma informação, olha, o coleguinha me falou tal coisa, a primeira coisa, vai na escola, senta com aquela outra criança, porque o primeiro fator é a orientação. Porque muitas das vezes a outra criança ela não fez com esse intuito do bullying. Muitas vezes eles estão achando que é uma brincadeira. E é muito importante a gente dizer quando fazem uma brincadeira de mau gosto, que na verdade não é brincadeira nenhuma, mas quando praticam o bullying com a gente, é importante a gente falar assim: eu não gostei. E o que você está fazendo é bullying, isso é crime. Eu preciso deixar bem claro para o agressor que eu sei o que ele está fazendo. E que eu não vou permitir uma segunda vez. E que se acontecer uma segunda vez, os caminhos são simples. Quando alguém comete um crime contra a gente tem que ir na delegacia. Não importa se o agressor é uma criança, um adulto ou um velho. Nós precisamos nos posicionar enquanto cidadão e dizer: eu não aceito isso contra mim. Isso também é uma cultura que a criança tem que aprender. Eu falo muito a criança, mas assim, a maioria das crianças não tem muito relacionamento com o bullying, porque geralmente eles associam isso a uma brincadeira. Mas os adolescentes, são público de 6º ano em diante, ele é um público mais volúvel para essa prática. Até porque é nessa época que começam, os conflitos maiores dentro da escola, principalmente por questões amorosas ou por questões de amizade, rompem a amizade, acontecem os falatórios de um para o outro, né? Às vezes eu briguei com alguém, naquele momento a pessoa começa a destravar os meus segredos e transformar isso em acusações ali na escola. É na adolescência que eu vou usar o fake news, que eu vou criar um perfil fake para ficar agredindo o colega pela internet. Né? Então, a gente percebe que é muito nessa fase da adolescência e do jovem que eles acabam cometendo esses pequenos delitos, né, que podem transformar a vida de alguém. Você comentou um ponto bem interessante, que é a questão da internet, né? Essa internet, ela está influenciando muito, até, assim, as pessoas, elas, ao mesmo tempo que estão com muita gente, ela está sozinha ao mesmo tempo, né? Como que isso interfere nessa criança, tanto para a prática do bullying, quanto pedagogicamente falando também, né, nesse desenvolvimento escolar da criança? A internet ela pode ser um excelente aliado, mas ela é o grande vilão da história. Porque tudo que é usado de forma errônea vai dar errado. Não tem jeito, né? E a internet hoje ela é uma fuga. É uma fuga para o pai que não pode cuidar do seu filho, é uma fuga para a criança que não tem com quem brincar, é uma fuga para o jovem que não pode sair de casa. Então ela se torna uma fuga, ela é uma rota de fuga. E por ser uma rota de fuga, ela ensina muita coisa errada. A automutilação é ensinada em vários vídeos pela internet, para dizer em que profundidade a criança tem que se cortar, porque os locais que eles cortam passam veias. E se eles cortarem errado, eles vão cometer o suicídio. Nunca é essa a intenção. A intenção não é a do suicídio para quem se automutila.
né? Então, ou seja, eles aprendem isso. O jogo da baleia azul nada mais é do que ensinar as crianças a se automutilar, né? A cometerem contra si próprio, ações contra si próprio. E a gente fica pensando, como é que uma criança cai nessa história? Porque ela está emocionalmente abalada. E quando você está emocionalmente abalado, você procura ações que te dão uma sensação de conforto. E na internet, muitas das vezes, os amigos virtuais que não existem, que às vezes são adultos levando crianças e jovens, que ele tem o poder de persuasão, né, de convencimento ali na sua fala e na sua escrita de que aquela criança vai fazer o que ele quer que ela faça, né? Por isso que existe muita questão de estupro, ocasionado pela internet. As imagens que as crianças vão fazer pela internet, achando que lá do outro lado tem um coleguinha, porque você se torna tão ingênuo de achar que aquilo é uma máquina, né? Porque às vezes você está no celular, você acha que você está falando com o seu celular. E às vezes na infância você entende que é o celular, né? Que você não está mentindo, alguém vai estar mentindo para você por ali, e aquilo não é uma máquina, é alguém por trás da máquina, né? Fazendo, se transformando, permite tudo. Permite outro visual, permite você dizer que você tem tantos anos quando você não tem, permite você dizer se você é homem ou mulher quando você não é, né? Então permite você se transformar, principalmente nesses jogos que tem online, que te dão um avatar que você se transforma em quem você sonhou ser, né? E isso traz consequências para quê? Para o crescimento daquela criança, que ela vai se tornar uma criança que ela vive num mundo imaginário, num mundo de fantasia, porque muitas pessoas têm um mundo totalmente à parte na internet, naqueles joguinhos. Eu falo criança, mas não é só criança, não. Nós temos adultos vivendo atrás de avatar em joguinho, achando, tipo, aqui eu estou passando dificuldade financeira, mas no joguinho eu sou milionário, vivendo uma vida naquele jogo que não é a sua, né? Isso vicia em jogos, porque também não perde idade para jogar, né? Então tem jogos, tem pôquer, tem outras apostas que ocorrem na internet, ou seja, é um grande comércio, e que se a criança ela não tiver muita orientação e muitos filtros pela família, isso vai dar errado.